vocês? Poxa, por que eu nunca mudo esse comportamento? Porque eu estou o tempo todo repetindo a mesma coisa. Ontem na live eu estava falando com a Rebeca sobre a questão do relacionamento, eu estava dizendo assim, as pessoas costumam dizer que fulano repete o mesmo padrão de relacionamento com alguém. A fulana tem um dedo podre. Não é comum as pessoas dizerem isso? Mas você sabe por que fulano repete mesmo? Alguns vão dizer, desculpa a expressão, é porque gosta de sofrer, né? Porque está acostumada a sofrer. Tem gente que tem prazer em sofrer, tem gente que tem prazer, é masoquista. Inclusive, um dos traços de caráter que nós vamos trabalhar, que vocês irão aprender, tem um nome, masoquista. Mas não tem nada a ver. Para quem já viu, eu inserei algumas aulas no curso de mulheres, não tem nada a ver com a patologia. Mas vocês vão entender que tipo de traço é esse, porque muitas mulheres, inclusive mulheres assim, com esse tipo de traço, ou outro traço que eu vou falar para vocês aqui, são muito mais tendenciosas a se relacionarem com pessoas narcisistas. Vocês já analisaram o corpo de alguém, identificaram o tipo de padrão de comportamento através do formato? Então, imagina você olhar o comportamento. Você observa o comportamento, mas através do corpo você consegue entender como aquela pessoa funciona, mesmo que ela não se comporte? Vocês vão aprender. Vocês sabiam que até o olhar de alguém, a forma como alguém olha ou sorri, está mostrando o tipo do traço de caráter que ela tem, e quem mais gerou esse traço, né, estimulou, se foi o pai ou a mãe? Então vocês vão aprender isso nesse curso. Vocês vão entender primeiro a estrutura. Como alguns aqui sabem, eu sou formada em neurociência, então vocês precisam entender a estrutura do cérebro, quais são as regiões mais afetadas, quais são as regiões mais ativas ali nesse processo, quando o traço começa a ser formado, e depois vocês vão aprender a analisar. Vocês vão entender nesse curso e vão aprender nesse curso a analisar na prática. Nós vamos ter testes para vocês fazerem, vocês vão analisar uma outra, vocês vão ter atividades materiais que o IALC vai disponibilizar para vocês conseguirem fazer esse teste. Vocês vão sair daqui desse curso em 3 meses, em nome do Senhor Jesus, sabendo analisar um traço, um perfil. Isso para que vocês entendam primeiro. Lembre-se, primeiro é você. Não vai querer chegar aqui, sabe? Vou querer aprender esse curso para analisar minha mãe, meu pai, meu irmão, meu primo, meu pastor, minha amiga da igreja. Não. Primeiro olhem para vocês. Quando vocês entenderem como vocês funcionam, vocês vão começar a passar a entender o outro. Vocês vão entender por que fulano me trata assim, por que meu marido é tão frio comigo muitas vezes. Por que meu marido não é tão caloroso como eu sou com ele? Porque eu estou o tempo todo querendo abraçar, beijar e eu me falo ali, parecendo uma estátua. Porque eu digo que o amo e ele fica, que bom. Esse homem não me ama não, estou sofrendo com ele. E você não sabe que isso pode ser um traço do caráter dele, que foi formado lá dentro do ventre materno, o processo uterino. E esse traço foi formado e alterou as conexões neurais, fez com que ele desenvolvesse uma dor. E para que essa dor fosse protegida, ele cria um mecanismo de defesa, porém ele tem recursos também. Mas vamos lá para vocês entenderem qual vai ser o módulo do curso. Primeiro módulo, que já vamos iniciar nessas primeiras semanas de março. Vocês vão aprender sobre os fundamentos da formação do caráter, neurobiologia do desenvolvimento emocional, tá? Formação dos traços de caráter, quando eles se formam, tá? A partir de qual idade? Mielinização, que é isso? Quando o cérebro de vocês começa a formar uma camada protetora daqui do início até a nossa medula, né? E como é que essa camada ajuda vocês a processar informações, como vocês pensam, a maneira como essas informações são passadas, por que vocês se estressam, tudo isso vocês vão entender. Esse curso, gente, de fato, são 3 meses, mas vocês vão ter um curso completo. Vocês vão entender como a cabeça de vocês funciona. Isso é muito importante. Vocês têm um cérebro, não tem? Ninguém aqui é acéfalo, né? Vocês têm um cérebro. Vocês precisam entender que a maneira como vocês se comportam está relacionada com uma química do seu cérebro está alterada. Então, quando você entende que a estrutura que Deus criou, que Deus deu a vocês, que existem circuitarias e como elas funcionam, primeiro que você se apaixona ainda mais por Jesus, que é a coisa mais linda do mundo. Vocês entenderem esse processo. E segundo, vocês vão entender como vocês funcionam literalmente pela estrutura, tá? Então vocês vão aprender muita coisa sobre neuro. Ana, eu queria ter feito medicina, enfermagem, de saúde. Vocês vão aprender muita coisa sobre cérebro aqui, entendeu? Vai ser bem interessante. Estão gostando, Breno? Sim. Feedback, por favor, vamos lá. Modo, assim, continuando, vocês vão aprender sobre o sistema límbico, que é o sistema emocional. Essa área é uma área que muita gente pergunta, Ana, existe um cérebro emocional? A gente pode dizer que temos 2 cérebros. Um mais racional, outro mais emocional, numa linguagem mais simplista. Então vocês vão entender como a região emocional do cérebro funciona diante dos relacionamentos, do estresse, da ansiedade, como você se comporta, como regular a emoção e a razão, entender que a emoção é importante na tomada de decisão também, como utilizá-la da melhor forma. Então vocês vão aprender sobre o sistema límbico e todas as estruturas que existem nesse sistema, tá?
Cérebro. Primeira vai ser cérebro. Vamos entender a memória emocional, entender que cada comportamento que você tem hoje é uma memória emocional, que todo comportamento que você manifesta está relacionado a uma experiência, e essa experiência contém uma memória. O nosso cérebro, ele grava memórias que têm conteúdo afetivo, tá? Então, mesmo que você não entenda por que você reage aqui hoje, pode ter sido um trauma lá de trás, que você não acessa, que você não sabe, mas que está escondido ali na caixinha de Pandora que existe no nosso cérebro, e que vocês vão começar a identificar padrões relacionados a determinados comportamentos, tá? Inclusive, não seja, porque a partir do momento que vocês entendem o seu padrão, você consegue ter uma visão. É incrível, parece que os seus olhos abrem, a visão abre para você entender o padrão do outro. Então você vai julgar menos, você vai compreender mais, você vai entender mais como o outro funciona e vai sofrer, não vou dizer, eu ia dizer assim, sofrer menos, mas você vai ter menos impacto emocional quando alguém te agredir. Porque você vai entender, essa pessoa está ferida. E o traço de caráter dessa pessoa diz que ela sofreu assim, 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 pela leitura que vocês irão fazer, certo? Vai ser 3 meses ali bem intensos. Genética, vão aprender sobre genética, sobre ambiente e construção da personalidade, isso é muito importante, vocês vão aprender o que é temperamento, caráter e personalidade também, como cada um funciona, tá? Isso é o módulo 1, ok? Aí, empolgadas? Sim. Glória a Jesus, vamos lá, módulo 2. E aí, no módulo 2, nós vamos introduzir ali a questão do conhecimento dos 5 traços de caráter, tá? Presta atenção, primeiro traço, lembrem, os nomes aqui têm nomes de patologias, mas não são, tá? Foram simplesmente colocados esses nomes. Então, não fiquem com medo, todas vocês têm esses 5 traços, assim como eu tenho, e a depender da experiência, um é maior do que o outro. Então, assim, é que eu esteja analisando vocês, não. Eu estou olhando aqui, já estou identificando traços de cada uma, tá? Eu olhei aqui, já vi, já vou saber como posso chegar, né? Porque a gente tem que aprender, até para chegar em alguém. Por exemplo, vamos dar um gostinho. Falando do esquizoide, primeiro traço. Imagina uma pessoa esquizoide, ela é muito na dela. Ela prefere, na dor, ela prefere se esconder. Ela é como se ela fosse projetada para estar escondida, certo? Agora imagina uma pessoa dessa, que foi projetada na mente para se esconder, para evitar muito contato, muita exposição. Na igreja, você bota essa pessoa para o quê? Recepcionar as pessoas que chegam. Agora imagina, essa pessoa fica ali dando tudo de si, né? Para recepcionar, abraçar, convidar, organizar ali, movimentar, se comunicar, mas por dentro ela tem sofrimento. E você não sabe. Porque não faz parte do traço dela se comunicar. Agora você pega um outro traço, que é o oral, o traço da vida. Boa noite, meu amor, boa noite. Dá um abraço, dá um beijo, fica à vontade, entre, querida. Ela já tá parecendo um povo, tem várias mãos, é tocando todo mundo ao mesmo tempo. Né? Então, esse tipo de pessoa gosta de comunicação, gosta de contato, mas ela sente demais. Ela é muito emotiva, ela costuma se conectar e ser intensa no que sente. Então, ela gosta de ter a atenção do outro. Ela dá, mas ela também gosta de receber. Tá? E o outro esquizoide, ele é mais na dele. Ele prefere ser assim, porque ele tem tanto medo da rejeição, que é uma dor do traço esquizoide, que ele prefere ficar no mundo dele. Então ele passa muito mais tempo na mente. Aquela pessoa que, se possível, ela vai estar ali escondidinha, ela vai dar o telefone, ou ela vai estar lendo, ou ela vai dar um oi, tudo bem, tudo bom, de repente ela desaparece. Cadê a pessoa? Ela está ali num canto escondida. Menina, vem socializar. Que coisa. Aí você, oral, que gosta desse contato, puxa essa pessoa que não quer. Você vai com depressão. Não quer falar com ninguém. Aí você vai começar a rotular. Fulano tem depressão, por quê? Porque não quer falar com ninguém. E aí o que é que acontece com essa pessoa? Você acaba colocando essa pessoa em depressão porque está expondo ela demais, ela está gastando um nível de energia absurdo do cérebro dela, que não foi projetado para isso, para conectar ela com pessoas que você quer que elas se conectem com ela. Então você vai aprender a respeitar. Ah, Ana, mas ela também, você não sabe que ela tem um 5 traços, ela também deve ter um pouco do meu, parecido, tem. Mas a que nível? Que tipo de experiência essa pessoa teve para que você possa pegá-la e colocá-la diante de uma situação onde ela vai ter que colocar o oral dela todo vapor? Ela vai gastar, vai sofrer. Entendeu? Então vocês vão aprender sobre cada traço de caráter. Tá? Então vamos lá para os traços. Esquizoide, oral, psicopata, que não é um psicopata doente. Gravem isso, é um traço muito interessante. Quando eu falo do psicopata, eu não digo o que é, hein? Mas o psicopata é um traço incrível de liderança. Incrível, né? Todos os traços são maravilhosos. Ai, eu não tenho traço psicopata. Não tem, você tem. Não quero dizer que assim, médico louco, todo mundo tem louco, não. Não tem nada a ver com loucura, não. Mas é um psicopata que, se você estimular ele no ambiente certo, ele destrava de uma forma que você vai aprender a se comunicar, a avaliar pessoas. É um traço que avalia muito. O psicopata, ele tem uma característica que ele sabe fazer uma leitura de você que você nem percebe. Então ele é o tipo de pessoa que ele está numa equipe, ele olha assim, você nem sabe que ele está te observando. De repente ele chega perto de você, tudo bem? E aí, como é que você se chama?
Ah, entendeu? Eu tô fazendo parte aqui de um grupo, de uma equipe, você não quer participar, não? Você não quer vir comigo? Por quê? Porque ele já vem com as características. É um traço que não gosta de perder, então ele só escolhe os melhores para estar com ele. E ele é frio, tá? Ele não é mau, mas ele precisa usar muito mais o lado frio, mais racional. Ele quer que esteja com ele aqueles que querem vencer. Então não adianta a pessoa ficar, ai, aquela coisa, ninguém sabe, ninguém me vê, ninguém me ama. Ele vai dizer assim, ó, chororô não é comigo não. Sabe aquela pessoa que você olha e faz, olha, presta atenção, conversa comigo, mas sem chorar. Então, se estou conectando alguém, imaginando alguém, né? Conversa comigo, mas não chora. A gente tem que ser prático. Bora, movimenta aí. Aí você olha assim e faz, que pessoa, o oral vai logo chorar. Como tu é feio? Tu não tá entendendo os seus sentimentos. Não é que ele não entenda os seus sentimentos. É que ele é prático. Ele foi projetado para resolver. Um oral, ele precisa de um psicopata. Não o tempo todo, porque senão ele vai tirar ruim. Ele vai tirar a energia do oral, sabe? Ele tem essa característica. Só que ele é um traço que a gente chama de camaleão. Ele consegue trabalhar em todos os traços. Ele consegue se inserir no meio do oral, do esquizoide, do masoquista e do rígido, que é o último traço a ser formado. Mas é um traço incrível de liderança, incrível. Você tem um psicopata perto de você, se ele tiver no recurso, ele vai dizer assim, fica comigo, eu ganho, tu ganha. Na dor ele vai dizer, eu ganho, tu... Só se tu prestar atenção no que eu estou fazendo e quiser me imitar. Fora isso, tu não ganha não. E uma pessoa que a gente acha que é psicopata, que é... Doente? Sim. Aí é uma questão de patologia mesmo. Aí eu posso pincelar isso para vocês entenderem a diferença. Mas uma pessoa psicopata no nível clínico, de doença mental mesmo, né? É diferente. Porém, uma pessoa que, por exemplo, ela consegue identificar um traço psicopata, ela precisa de muito mais com a razão, porque ela precisa entrar no jogo do psicopata. Entendeu? Mas entendam, não é esse psicopata que eu estou falando aqui, tá? Isso é muito importante entender. Masoquista, pessoas que carregam peso demais. Aquela pessoa que carrega muita responsabilidade, muito metódica, detalhista. Ele pensa que não, você acaba achando que essa pessoa é negativa, porque tudo que você vai falar pra ela vai dizer, tu tem certeza que isso vai dar certo? Ah, vai, presta atenção. Menina, tu é muito negativa. Geralmente quem diz isso é o oral, que quer fazer tudo de forma espontânea. Bora viajar! Vamos fazer isso! Aí vem o masoquista e faz. Tu já calculou que tu tá ganhando mês? Deixa a gente bota no cartão, a gente divide. Tu já pensou que tá viajando há quanto tempo? Aí começa. Vai viajar, o oral. Então tá o que na mala? Geralmente, o traço da oralidade, ele vai arrumar a mala um dia antes de viajar. Então ele tá tudo certo. O masoquista ele fica com 3 meses de antecedência. Ele já compra assim, ó. Ele compra toda a escova, porque essa escova é da viagem, essa aqui é não sei o quê, essa aqui é não sei o quê. Aí o oral fala, meu Deus, eu não tenho paciência pra isso não. Porque o oral, ele é espontâneo. O masoquista, ele é... Aí imagina, gente, o contato entre o masoquista, uma pessoa com um casamento. Um oral com o masoquista. Então, o outro, dá um sorriso pra tu rir pra foto. Eu sou masoquista. Masoquista. Ele não ri, não? Não ri. Agora eu vou dizer uma coisa a vocês. Sabe o que eles têm em comum? A capacidade de sentir intensamente. Só que o oral ele coloca pra fora e o masoquista ele sustenta. Então ele vai guardar tudo pra ele. E nesse guardar, ele pode entrar na dor. Quando ele entra na dor, ele vai fazer exatamente aquilo que a dor dele não quer que ele faça, que é humilhar e colocar você pra baixo. Entendeu? Na dor. No recurso, ele vai sustentar o peso que for necessário para te ajudar. É um tipo de pessoa que tem uma característica de muita parceria. Ele tá junto no bem, na parte boa e na parte ruim também. Na dor, você sai de perto do masoquista. Ele vai explodir com você, que ele vai te tratar como um lixo. Todos os traços têm dores e recursos. Então, insistir no masoquista quando ele está precisando ir para a caverninha dele ficar sozinho, é você querer acender uma bomba ali. Entendeu? Então vocês vão aprender como identificar a dor, como identificar quem está na dor, quais são os recursos, como estimular esses recursos para o seu bem e para o bem dele. Isso dentro do casamento, com os filhos. Gente, você já parou para pensar, você olhar para os filhos de vocês, ou para os netos, para os sobrinhos, e assim, caramba, fulano tem tanto potencial, ele tem um traço assim, eu estou observando, eu vou estimular, vou falar com a minha irmã, com o meu irmão, com o meu filho, com o meu marido, para a gente estimular meu filho nisso. Para vocês entenderem, eu contei, acho que já a situação no curso de mulheres, eu estava atendendo um jovem, a família toda dele são de médicos, né? Pai cirurgião, a mãe pediatra, o avô também cirurgião. E aí a mãe disse o quê? Quero que você seja o quê? É óbvio. A família toda. E ele chegou para mim, quando ele veio, ela falou, não estou preocupada, esse menino não quer sair mesmo. Esse menino não quer sair da casa. Esse menino está vendo todo no celular. Quando ele não está só, ele está lendo uns gibizinhos esquisitos com os negócios ali de anime. E não sei o que, e começou.
E ele não quer, e eu disse a ele, filho, eu pago qualquer faculdade para você de medicina. Você não precisa quer fazer federal, você não precisa. Eu dou um carro para você, quer um carro? Eu digo, olha que facilidade, gente, que coisa boa. Aí eu pensei, você quer um carro? Eu dou um carro para você. Mas você faz, meu filho, porque vai ser o melhor para você, você vai ganhar bem, a gente já tem uma clínica, seu avô tem isso. Começou. Mãe, eu não quero. Mãe, aí ele quer, eu falei, sabe o que, Ana? TI. Eu assim, pô, é um problema de TI. Aí ela ficou ali. Mas Ana, a família toda está. Mas deixa eu conversar com ele. E ela se assustou, porque teve uma vez que ele estava no parapeito ali da varanda do apartamento, e ele disse, teve um pensamento de se joga, isso vai acabar. Aí ele disse que deu 2 passos para trás e foi pro quarto. E aí explicou, disse isso para ela, que ele teve esse pensamento de se joga. E aí ela entrou em desespero. Quando esse menino veio conversar comigo, que eu vi o corpo dele, assim que ele entrou na sala, camisa, até aqui no calor de 40 graus, sensação térmica do purgatório, aqui em Recife, de preto, o cabelo bem lisinho aqui, mas meio que escondendo o rosto, calça preta, bem alto, magro, meio curvado, usando óculos. Gente, eu tô dando características, não sei aqui quem usa óculos, tô só falando, tá? Porque existe uma óculos ali, entrou na sala. Onde, tudo bem, como é que você tá? Como eu já entendi o traço de caráter dele, eu já evitei muita entonação, muita acolhedora, muito emotiva, tá? Fui pro racional. Ele é mais racional. Eu disse, sua mãe falou que você não quer fazer determinado curso, tal. Explicou, falei pra ele. Ele fez, eu não quero. Eu disse, por quê? Ele fez, parou e fez assim, porque eu não quero falar com pessoas. Eu fiz, tudo bem, mas o que é que as pessoas geram em você? Eu não sei, elas perguntam muito. As pessoas perguntam, as pessoas gostam de tocar, as pessoas querem agradecer. Tá? Qual é o problema de dizer só um muito obrigado? Por que tem que abraçar? Os esquizóides não gostam de toque. Eles sentem e falam, fulano, sabe que vai estudar em alguém? Você faz. O esquizóide fica assim, ó. Né? O oral dá um abraço tão gostoso. Eu ligo a Ju, que junto o Ministério dá um abraço. Aí você abraça, o esquizóide dele fica assim, mas não é que ele não gosta de abraçar você, é porque o cérebro dele se hiperestimula. Você faz, isso não é autismo, não? Não, é o caso esquizóide, tá? Então, comecei a conversar com ele, entender, eu fiz, então você prefere o quê? Ele fez, eu queria fazer TI. Por que ele queria fazer TI? Por quê? É ele o computador, é ele máquinas, as máquinas não vão interferir no estado dele, ele vai pensar em outra coisa, tem cara que tem ideias fora da caixa. Amam pensar. Pensam, tem aquelas ideias absurdas e se alguém der valor, dá certo e dá muito bem. Muitos, hoje em dia, essas pessoas que têm essas ideias aí, para vocês entenderem, são pessoas esquizoides. O psicopata vem para ajudar o esquizoide a, tu tem uma ideia boa, pense numa coisa assim, não tá babu, tá um psicopata, que ele vê a ideia assim, que não dá nada pela ideia, ele faz, opa, essa ideia tem jeito. Dá para mim, eu faço essa ideia evoluir, então ele vai utilizar o mecanismo da comunicação do oral, ele também se comunica muito bem, vai pegar a ideia do esquizoide, ele vai conseguir convencer o outro a comprar aquela ideia. Então imagine isso numa empresa. Um psicopata vai vender muito bem. O esquizoide teve a ideia, não precisou se conectar com ninguém, não precisou falar, não precisou convencer ninguém, ele não gosta disso. A pessoa disser que o psicopata ele é feio, mas ele não tá muito bem, muito bem. Ele não sabe confrontar, tá? Mas o psicopata não, ele vende. Então ele vai dizer assim, gostei da tua ideia, vou vender e vou usar quem para atrair as pessoas. O oral que é a vida. Então o oral vai lá e vai se comunicar. Entendem? Vamos lá? Vocês vão aprender sobre a origem. Mas e aí ele? Medicina ou TI? Desculpa, gente, foi muita coisa. Aí, deixa. Vamos lá. Ele fez o quê? Só do curso, Só do curso. Só no curso eu já queria fazer. Quando eu conversei, entendi a situação dele, ele queria TI, tá tudo bem, aí eu fui conversar com ela. Só quando eu conversei com ela, já dizendo a ela o porquê ele queria TI. Eu cheguei pra ela e disse assim, como foi a tua gravidez? Ela fez assim, a de fulano, que é mais outras duas meninas. Aí eu fiz, foi, mas deixa eu te contar, antes disso, deixa eu te perguntar uma coisa. Sofreu esse estresse na gravidez? Foi difícil, foi uma gravidez que gerou em você um nível maior de cortisol, de ansiedade, você precisou passar por uma situação difícil na gravidez, ela só precisei. Nesse período eu estava grávida, meu ex-marido me traiu, eu descobri, e blá blá blá, e estava no período que eu estava fazendo ainda residência na medicina, eu estava fazendo uma outra residência em pediatria, então eu estava sofrendo, não. O primeiro traço a se formar foi o esquizoide, que é o traço do filho. Então já dentro do útero ele percebeu uma alteração. O útero é um peito esponja, certo? Ele foi formado ali para deixar o bebezinho muito confortável.
certo? Dentro do útero, dentro da barriga da mãe. E ele é sempre irrigado por sangue para manter aquecido. Quando a mulher ou qualquer ser humano passa por um período de estresse ou ansiedade, o sangue, ele precisa ir para os músculos. O útero é um músculo? Não. Então imagina essa mulher estado de alerta. Automaticamente uma boa quantidade de sangue vai passar por o músculo, aquele útero vai ficar desconfortável. Então a criança e o sistema nervoso está sendo construído ali, desenvolvido ali. Então, a partir do momento que... Opa, o que está ruim? O que está acontecendo? Eu estou existindo e estou sentindo que o ambiente está hostil comigo. Né? Pense ali, o sistema nervoso. A criança não está pensando racionalmente ali, tá? E o corpo já vai formando o traço de caráter. Quando ela nasceu, ela não conseguiu amamentar porque o estresse fez com que ela não tivesse uma produção de leite. Então ela adoeceu, teve que tomar medicação e não podia amamentar, ela sofreu muito, porque ele foi o primeiro filho dela. Então ela precisou fazer a residência, então a criança foi mais cuidada pelos avós, então ela não teve tanto esse contato, então ele desenvolveu esse traço esquizoide. Então quando eu comecei a contar para ela que ela falou do estresse, eu fui explicando para ela o que estava acontecendo. Eu dizia, meu filho está em sofrimento. Ele quer fazer algo que você não quer que ele faça. Então a gente começou a conversar sobre isso, ela entendeu, né? Compreendeu, ela disse assim, eu compreendo, não aceitava. Ela queria que o filho dela também fosse mais um, sabe, aquela cultura, né? Mas no fim das contas, foi o que ele fez? Tem. Então, muito bem, obrigada. Trabalhando, pois, obviamente, os avós ajudaram ali, tem uma microempresa, mas está trabalhando para ele. Tá nele ali, tá ali quietinho, ele e o computador e ele. Começando a trabalhar um pouco a questão da comunicação, porque ele precisa se comunicar, foi o estímulo transforal que ele tinha, porque de novo os avós estimularam isso nele também. Mas o maior traço é a esquizoide. Agora imagina se essa mãe não sabe o traço do filho. Vai achar que ele estava em depressão, que ele estava doente, tome remédio, tome isso, tome aquilo. Né? Então, identificar os traços é de muita importância. Ok? Esse vai ser o módulo 2. Módulo 3, identificação e aplicação e cura. Vocês vão identificar na prática os traços de caráter, entendendo como vocês funcionam, tanto a partir da estrutura, quanto a partir da parte subjetiva, para vocês entenderem. E avaliar o corpo, tá? Vai ser muito interessante. Eu sei que no início vai ser meio difícil, vocês vão querer pegar o papel, vocês vão aprender, porque assim, tudo envolve matemática, né? Quem quiser matemática. Eu vou, vocês vão ter que aprender só calcular a porcentagem para você saber a porcentagem de cada traço. Por exemplo, fulano tem 40% de oralidade e tem 10% de esquizoidia. Então o esquizoide dele não é tão alto quanto a oralidade, então dá pra gente estimular mais o oral. Ele tem, por exemplo, eu tenho um paciente que ele é uma mistura. Pensa confusão em pessoa. Quando ele entrou, eu olhei assim, eu digo, Jesus, sangue de fogo. Ele tinha uma mistura de psicopata, tudo. Era muito equilibrado. Essa pessoa estava impossível, assim, na mente dela estava caos. Ela manipulava, sofria, sentia, não queria, se escondia, tudo ao mesmo tempo, porque os traços dela estavam muito equilibrados. Isso atrai sofrimento também, tá? Então, gente, tudo isso vocês vão aprender nesse curso. 3 meses, tá? Com todo o material incluso, vocês vão receber, no momento certo, vocês vão receber nos materiais, certo? Então assim, não é chegando, Ana, já encheu o curso, já vou receber? Não, você vai ter a parte certa que vocês vão receber material por material, tá? Para vocês terem ele, vocês vão receber em PDF, como também vão receber na hora a folha ali, física para vocês fazerem o teste, tá? Vou estar avaliando vocês, vou estar ensinando vocês ali, uma a uma vai estar ali, vocês vão ter um momento na hora da prática, vai ser uma aula só de prática, tá? Então vou estar ali uma a uma tirando dúvida, ensinando, mostrando, e vocês com o tempo vão pegando prática nisso. Só no olhar, é no treino mesmo. Ok, gente? Alguma dúvida? Pois não.